Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje a CNN tornou pública mais uma notícia triste. Houve mais uma violação em Lisboa, desta vez na zona do Bairro Alto, que envolveu estrangeiros, homens estrangeiros, isso já se sabe, e que envolveu uma rapariga francesa. Eu acho dramático, triste e ridículo que os mídia optem sempre por revelar a nacionalidade e alguns dados da vítima, mas nunca haja um pio sobre a nacionalidade dos criminosos, que pelo menos já temos a informação de que são estrangeiros. Vamos ver, meus caros, esta notícia que eu acho que é uma tristeza o que estão a fazer ao nosso país. Vamos ouvir esta notícia, tem 1 minuto e 10 basicamente, e depois vou fazer uns breves comentários. Vamos então ouvir. E foi aqui no Bairro Alto onde uma jovem francesa de 22 anos diz ter sido violada na madrugada de domingo. Ora, esta jovem tinha saído com os amigos nesta zona tão famosa da cidade de Lisboa, com bares, discotecas, e depois de largas horas a se divertir com os amigos, decidiu sair para ir para a residência onde fica e utilizou um veículo TVDE para se deslocar. Ora, chegando a esse veículo TVDE, a jovem, que estava completamente alcoolizada, perdeu os sentidos e só acordou horas depois, mais tarde, e ficou muito assustada porque estava despida, completamente despida da cintura para baixo. De imediato deslocou-se ao Hospital de São José, onde foram realizados exames médicos que comprovaram essa violação. Apresentou naturalmente queixa da situação e o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária. É importante dizer que este condutor, este suspeito de violação de nacionalidade estrangeira, ainda não foi identificado pela Polícia Judiciária. Esse trabalho está a ser feito e serão fundamentais alguns elementos para essa identificação. Bom, meus caros, e esta foi a notícia, 1 minuto e pouco de notícia, não vou mostrar mais porque sinceramente não há muito mais a acrescentar a este assunto, mas neste momento eu acho que as feministas deveriam mesmo rasgar as vestes nos dias de hoje. Principalmente hoje, ontem, quando têm estes tipos de acontecimentos, eu agora gostava de ver as feministas a rasgar as vestes. Só que as feministas neste momento, feministas, leia-se por exemplo líderes partidários, como é por exemplo Mariana Mortágua, as líderes partidárias que se associam a movimentos feministas têm que rasgar as vestes, mas têm uma dificuldade de escolha. Estas líderes vão ter que escolher entre defender os coitadinhos das minorias, dos imigrantes, que já está visto que são estrangeiros, e ter de escolher também entre defender as mulheres. E portanto tem que haver uma escolha entre as duas, mas as duas não podem ser ao mesmo tempo, porque neste momento nós percebemos que há uma proeminência de quem comete estes crimes. Aliás, já vemos uma sobre-representação de cometer estes crimes noutros países europeus. E eu gostava de saber, se nós fizermos a verdadeira distinção de nacionalidades, de origens, de etnias, se colocarmos todos os dados no RASI, eu gostava de ver sinceramente determinadas sobre-representações deste tipo de situações. Eu gostava de ver a que dados é que nós teríamos acesso se nós soubéssemos verdadeiramente quem são estas pessoas. Só que algumas delas chegam a Portugal, atribui-se-lhes a nacionalidade ao fim de 5 anos, não sabem falar português, não conhecem a história, estão-se a borrifar para a cultura e até trazem a sua cultura para a impor, e depois ainda temos a audácia de lhes chamar portugueses. E portanto, eu gostava sinceramente de saber quem são estas pessoas, porque eu quero cortar o problema na raiz. Não tem que se andar a defender minorias por serem minorias. Se estas pessoas estão sobre-representadas na criminalidade sexual, se estas pessoas estão sobre-representadas na criminalidade associada à imigração ilegal, se estas pessoas estão sobre-representadas na prática de crimes associados, por exemplo, ao tráfico de droga, ao seu consumo, seja o que for, eu acho que estas pessoas, além de terem que ser identificadas, sabermos de onde veio o problema, têm que ser deportadas. Elas não têm que ser presas, têm que sair do nosso país com a proibição de nunca mais porem cá os pés, porque nós não precisamos de criminosos em Portugal. E portanto, sinceramente, mesmo a narrativa de alguns que dizem mas os imigrantes vêm trabalhar, vocês sabem que há uns tempos atrás eu estive a consultar alguns dados e tínhamos mais de 100 mil imigrantes desempregados em Portugal. Porquê é que continuamos a importar massivamente e nem sequer damos trabalho a estas pessoas? Que, se vocês chegarem, por exemplo, aleatoriamente ao Martim Moniz e perguntarem o que é que aquelas pessoas fazem, por exemplo, às 3, 4, 5 da tarde, parados no meio da praça do Martim Moniz, eu gostava de saber, com uma imagem dessas, como é que vocês dizem que a maior parte deles vêm para cá contribuir. Eu não digo que não haja uma boa percentagem, sem dúvida nenhuma, de pessoas que vêm contribuir para Portugal, mas há uma imagem clara que é vista através da nossa retina, que nos mostra que há pessoas, principalmente na zona do Martim Moniz, que estão paradas por lá
plena terça, quarta, quinta-feira, 2, 3 da tarde, não estão a fazer nada pelo país e se vocês os questionarem, ainda vão ter a informação de que estão a receber subsídios e eventualmente ainda têm apoios à renda. Nós não precisamos destas pessoas em Portugal. Não estão a contribuir, têm que sair. Não estão a portar-se de forma adequada e a adaptar-se, têm que sair. Nós sempre tivemos imigração. Imigração em si não é o que está a ser debatido, é uma invasão completa do continente europeu e também especificamente em Portugal. Portanto, meus caros, eu espero sinceramente que não se continue a renegar a existência de um problema de segurança em Portugal, porque neste momento temos vítimas desta criminalidade que alguns dizem não existir, porque neste momento temos pessoas a ser vítimas ou da prática de consumo de droga à sua porta, ou de violações, ou de outro tipo de crimes. Temos várias vítimas em Portugal que ouvem diariamente determinados líderes partidários e comentadores políticos que dizem diariamente que esta criminalidade é uma questão de percepções, que a criminalidade não tem aumentado, que estas pessoas deveriam basear-se em dados e ignorar praticamente o que veem todos os dias. Não é aceitável, meus caros. E espero sinceramente que as pessoas que insistem em renegar esta existência deste problema, que não tenham este problema a bater-lhes à porta um dia destes. E espero sinceramente que este problema se resolva antes de haver a necessidade de cairmos num abismo tão grande que seja preciso este mesmo abismo para que alguns comentadores políticos e líderes partidários tenham a audácia de renegar aquilo que disseram nos últimos tempos e de aceitar que existe efetivamente um problema de segurança e que este problema de segurança está diretamente associado à crescente invasão do nosso país e do nosso continente. Espero que não se renegue um problema que todas as pessoas veem diariamente. Espero que as pessoas que vivem em Cascais e que comentam os temas em estúdios na SIC Notícias, rodeados de ar-condicionados e de luxos, não continuem a dizer às pessoas comuns que vivenciam estes problemas diariamente que estes problemas não existem. Ganhem vergonha na cara, visitem as pessoas que vivem estes problemas e deixem de explicar aos portugueses aquilo que eles têm que sentir ou que devem reivindicar. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 23 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição. Deixo também o PayPal, para o caso de estarem interessados. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.